Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do Academia Gaviões Podcast. Dessa vez, minha parceira Camila. Não tivemos hoje a presença da Aline, vocês já sabem o motivo. E temos uma convidada mega especial hoje, que vai trazer muitas informações, muito conteúdo rico, conteúdo de valor, para motivar as pessoas que estão naquela fase de mudança, estão naquela fase de transição e muitas vezes não sabem por onde começar, ou olha o caminho e acredita que ele seja impossível de percorrer. Certo, Camila? Certo, é uma honra receber aqui uma mãe de 3. Ela é mãe da Valentina, do Luigi, do Vitório. Uau. Ela tá na internet desde que a internet era mato, literalmente. Ela começou no blog em 2012. Ela compartilha a sua experiência de vida, ela compartilha maternidade, trabalho, empreendedorismo. Ela que lidera time de vendas pelo Brasil inteiro, né? Já liderou o mundo também, né? Nos Estados Unidos, eu já vi bastante gente. Ela é literalmente... Eu já conheci ela como Elaine Furacão. É isso. Elaine Furacão. Seja muito bem-vinda, Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Prazer. Obrigada, queridos. É uma honra poder estar aqui com vocês para compartilhar tudo aquilo que realmente eu aplico na minha vida, né? Então, espero que vocês aí em casa recebam... Às vezes vai doer, tá? Não vou falar que vai ser gostosinho sempre, mas é pro teu bem. E é tudo aquilo que eu sempre costumo falar. Por mais que eu tenha lido algumas coisas, né? Em vários livros, as teorias, a grande maioria é prática. É realmente o que eu coloquei em prática em cima de uma teoria que eu gosto de compartilhar, englobando aí todos os pilares da nossa vida e buscando sempre a saúde de uma forma integrativa. Então, estou muito feliz aqui junto com vocês e poder conectar, né? Estejam preparados para aquele leve puxão de orelha, mas é para o bem, é para algo positivo. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção aqui na apresentação da Elaine, que ela não é só essa apresentação, ela é muitas outras coisas, mas ela é mãe, ela é empresária, ela atua e é fortemente atuante no comercial de suas empresas, e isso tudo pode ser visto, né, por algumas pessoas que ainda não tiveram essa mudança de hábito como dificuldades para alcançar resultados. Tem mais um projeto. Tem mais Esse ano, ela ainda vai sair de musa de carnaval. Projeto musa de carnaval. Psicopedagoga formada em educação física, time comercial, Ou seja, não há desculpas para alcançar o resultado almejado se você for perspicaz, se você tiver ali como objetivo e o seu propósito estiver sintonizado e alinhado com isso. Camila, conta um pouquinho aí pra gente o ponto aonde essa mudança de hábito se tornou mais presente na vida da Elaine. Eu comecei a seguir a Elaine, eu acho que em 2015. Nossa, faz tempo. Ela me conhece, hein, gente? Eu vi a gravidez dos últimos 2 meninos dela pelo Instagram. E teve várias fases, né? Voltando para o mercado de trabalho, na própria maternidade mesmo, né? Mudando muita coisa. Eu lembro de que você não gostava de deixar a Valen com ninguém. Depois ela foi vivendo o processo. Por que eu separei? Eu falei, eu preciso dessa convidada. Os nossos espectadores precisam dessa convidada, né, Lê? Eu vi você vivendo várias transformações. E aí, recentemente, teve um story que me pegou, que foi de alguém perguntando assim pra você, nossa, você ganhou peso, né? E não sei o quê. Eu falei... Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente vive processos, né? Às vezes a gente foca um pouquinho mais em carreira, outra vez um pouquinho... Dá para fazer 5, 6 aulas num dia, tem hora que é mais carreira. E você respondeu de uma forma tão leve, de falar assim, troquei minha suplementação, tô no processo mesmo, agora não quero isso... E eu falei, pronto, calou a boca. Eu pedi para que a Camila contasse um pouquinho, eu poderia ter direcionado a pergunta direto para nossa convidada. Porque a Camila é uma super fã da nossa convidada. E ela traz essas referências, inclusive nas nossas reuniões, né? Não sabia disso, hein? Eu vou deixar você contar um pouco, Elaine, pra gente sobre essa mudança de hábito e o quanto isso impactou positivamente tudo na sua vida. Tá. Uma das coisas que eu sempre gosto, obrigada, Camila, pelo carinho, né? E ela interage lá nas redes sociais, sempre trazendo esse olhar de cuidado e de admiração, de entender os processos. E tem tudo a ver com a base daqui, né? A Gaviões, ela traz saúde, né? A academia, ela é para isso, para os pilares emocionais, sociais.
e para aquele momento que o emagrecimento ele vai ser uma consequência de tudo aquilo que vai acumulando diariamente, né? Então, se eu pegar esse processo e trazer para a palavra emagrecimento mesmo, né? Todas as vezes que a gente trabalha com um público, esse público ele cria aquele ideal de corpo estético. E esse ideal de corpo estético é algo que pode ser extremamente perigoso, principalmente para as mulheres. Porque os homens, eles conseguem separar, por exemplo, olha, esse perfil ele não tem a ver comigo, eu nunca fui musculoso, eu nunca fui um cara grandão. A gente, mulher, a gente olha uma pessoa de 1,78 m e a gente não entende que tem 1,60 m. O homem parece que ele entende melhor esses processos. A validação social está muito atrelada a isso, né? Exatamente. A pressão para o homem não é como é para as mulheres. Não é, até porque de dentro para fora, para o homem também não é. Ele entende assim o que ele compara. Então ele vai pegar um cara que tem a mesma altura dele, que gosta do mesmo esporte, a mesma faixa etária, entender se ele é sedentário, ele vai se comparar com os sedentários. Ele não é sedentário e se compara com bodybuilder. Isso. É a mulher, gente. Então a primeira coisa dessa parte, a gente precisa entender com quem a gente se compara. E eu gosto dessa comparação porque eu gosto de trocar comparação por inspiração. Então, entenda quem te inspira e aí você vai avaliar as questões mesmo física, de altura, o histórico dessa pessoa. Quando a gente fala de mãe, né? Tem rede de apoio para deixar a criança? Não tem, vai ter que fazer em casa. Não dá para ir na academia enquanto a criança não tem uma rotina. Né? E por isso que eu falo, precisa entender quem é você. Então, a Camila, ela fala desses processos, uma coisa que eu tenho muito forte. Eu entendo de forma muito clara quem é a Elaine e que momento a Elaine está vivendo. E por isso que eu consigo transitar nessas nuances com saúde emocional, a saúde integrativa. Então, eu já emagreci 30 quilos, acredite se quiser. Na última gestação foram 30 quilos. Sem cirurgia e de uma forma muito gentil. Porque eu entendi que aquele momento, com 20 quilos depois da gestação, 10 ficaram lá na sala de parto, eu voltei com 20 para casa, demorou 9 meses. Então, eu sabia que eu tinha pelo menos um ano pela frente. O que eu poderia fazer? Qual era o horário que eu poderia ir na academia? O que me permitia de rotina? O que eu tinha que mexer na minha alimentação? O que emocionalmente aquilo representava? E analisando, Elaine, de forma muito transparente o seu cenário, se respeitando, né? Analisando o seu emocional e sabendo da sua autorresponsabilidade. O que eu posso fazer, né? No seu caso, Exato. o que você podia fazer para perder esses 20 quilos que retornou para casa durante esse período. Sem se comparar a com todas a modelo as outras pessoas. fitness, por exemplo, lá, Exato. que nunca teve um filho, né? E uma das coisas, assim, o Diego trouxe um ponto que é a autorresponsabilidade. Existe uma linha muito tênue. Eu sou educadora física também. Também. Eu me formei em 2013, hein? 2004, desculpa. Entender o seguinte... A gente pode estar, e não é o corpo magro como algo ali, uma ditadura. Não, a gente não está falando de magreza, a gente está falando de saúde. Acho que isso é o mais importante. Entender essa autorresponsabilidade. A gordura visceral mesmo, não é saúde. Então, se eu estou no momento onde eu tenho mais gordura no fígado, aonde eu tenho as minhas artérias todas inflamadas, quando eu tenho celulite, o que está mostrando para mim? Que eu tenho uma inflamação generalizada ali naquela região. Eu tenho que me preocupar com isso? Tenho. A celulite, ela é uma consequência do que lá de dentro o meu corpo está falando. Então, a primeira coisa é entender essa autorresponsabilidade. Eu me amo do jeito que eu estou, a Elaine lá de 2018 com 20 quilos a mais, com muita celulite, você vai lembrar disso, de biquíni. Então, não deixei de aproveitar a vida por conta de uma celulite, de 20 quilos a mais, sempre com um sorrisão no rosto. A gente precisa se amar do jeito que a gente está hoje, porque o amor próprio é o que vai fazer a gente ter gentileza e respeito. Porém, a gente tem que trazer essa realidade que dói,
que um corpo inflamado, abre parênteses, gordo, ele precisa ser cuidado. E a partir disso eu assumo a minha autorresponsabilidade. Esses 20 quilos a mais que eu trouxe da maternidade não me pertencem. Eu adquiri por vários motivos. Como que eu faço para ter um processo de emagrecimento com saúde? Porque eu não quero esses pesos em mim, esses quilos a mais, essa inflamação eu não quero. Então, essa coisa de eu tenho que me amar e me aceite assim, precisa entender que essa inflamação e essa gordura não é saúde para você. A gente passou pelo pior cenário que o mundo podia imaginar. E qual foi o primeiro grupo de risco? Obesos. Se não tivesse ali uma doença crônica, enfim, a inflamação. Exatamente. Na hora de estubar, o que era perigoso? Quanto mais inflamado estava esse ser humano. Então, uma coisa que por onde eu passo, eu gosto de trazer é: faça as pazes com a palavra emagrecimento. Porque, geralmente, as pessoas são mais arredias quando elas estão num processo de emagrecimento. Ai, não, que ditadura é essa? Por que eu tenho que ser magra? A gente não está falando disso por estética somente. E alguns que têm essa postura romantizam estar naquela forma, né? Estar acima do peso, estar gordo, e querem que as outras pessoas aceitem isso. E é muito ruim, porque isso não é saudável. Não é saudável. Vai ser assim: ai, Elaine, mas como você afirma que um corpo inflamado ele não está saudável? Traz pra gente dados, eu falo que eu não trabalho em achismo, mostra pra gente ali nos indicadores de saúde um corpo com sobrepeso, com gordura que está saudável. Traz. Aí a gente começa a falar de outras coisas. E não só nos exames ali laboratoriais, né? Hemograma, não. Teste físico, teste de resistência. Exatamente. Enfim. A mente. A cabeça. A cabeça. E uma das coisas que você falou sobre autorresponsabilidade, você tá na internet há bastante tempo. E eu já vi várias fases das mulheres compararem. Ai, mas você faz exercício porque você tem babá. Ai, mas você faz exercício porque a sua academia é boa, porque o seu personal é bom. Porque parece que assim, treinar é coisa de outro mundo. Exato, né? Não tem uma academia na sua esquina, não tem uma academia perto de você, não tem o YouTube, não tem essa coisa de jogar pro outro o tempo todo a responsabilidade que você precisa fazer por você, o que ninguém vai fazer. Né? Exato. E é muito complexo. Você lida bem com isso? Você já manda real? Porque eu não tenho a paciência. Bom, ótimo ponto, assim, e detalhe, eu não tive acesso a isso aqui, vai surgindo também, é muito legal, porque eu também sou psicopedagoga, então minha pós-graduação é em psicopedagogia, eu gosto muito de comportamento humano, de psique, da psicanálise, e jogar para o outro é tirar de mim a culpa e a minha autorresponsabilidade a partir do momento que eu coloco no outro ou na falta de algo para afirmar que é por isso que eu não consigo. Então, eu lido bem, porque eu entendo, ser humano é ser humano. E, geralmente, se você ataca alguém na internet, você está ferido. Essa é a hora do puxão de orelha. Esse recorte eu quero levar para casa. Você nunca vai me ver agredindo alguém na internet. Eu discordo de muita coisa que eu leio. O que eu faço? Ou eu deixo de seguir. Se a pessoa começar com muitas coisas que eu não concordo, eu deixo de seguir. Afinal de contas, eu não quero aquilo entrando na minha mente. E se eu li uma coisa ou outra, eu vou lá, passo o dedo. Se eu tiver que comentar com alguém, eu falo com uma amiga ali ao vivo. Eu falo, nossa, que sem noção aquilo. Não tem. Você cria, não é que você concordar com tudo que todo mundo fala, mas entender que você não vai mudar nada. E principalmente, agredir outra pessoa na internet mostra sobre você. Quando eu falo de Paulo, diz muito mais sobre mim do que propriamente de Paulo. Então, se você agride na internet, se você coloca alguma coisa, uma crítica, você está ferido e você precisa entender aonde que você vai ter que curar as suas feridas ali. Então, eu lido muito bem e a minha resposta é assim. Bom, se fosse assim, o índice de obesidade em quem é classes abastardas não existiria. Concorda? Exato. Então, não existiria pessoas procrastinadoras que têm dinheiro. Então, não existiria pessoas sedentárias que têm dinheiro.
E não é isso que a gente vê. Vocês aí que estão nos bastidores da academia vão ver que provavelmente vai ter um cara que paga a mensalidade, ele tem uma condição financeira ok, ele não vai. É o cliente que paga, que entra naquele volume. Eu tenho X alunos matriculados, só cabe tantos, mas tem um percentual de no-show. Então, como que você paga uma academia e não vai? Não vai. Então, essa questão do dinheiro é balela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No meu caso, eu mostro, em alguns momentos da minha vida, né? A gente viajava 2, 3 meses, a gente tinha casa em Orlando, e eu viajava sem ninguém. Com 2 filhos, sozinha, sem meu marido que estava aqui trabalhando, sem babá, sem minha mãe. Botava um no carrinho, um no canguru, e eu chegava lá e eu malhava. Eu usava o YouTube, eu usava a minha expertise de educadora física, eu ligava a televisão e eles 2 ali brincando, e eu pulava, eu suava, eu fazia os meus treinos com o peso do corpo, eu ia caminhar e levava os 2 no carrinho duplo. Então, eu gosto de falar isso. Quem quer se movimentar, porque a atividade física é o seu corpo em movimento. Qual o movimento que ele vai executar vai depender das suas condições, eu concordo. Condições financeiras, condições fisiológicas, mas todo mundo tem uma cadeira em casa. Se você sentar e levantar dessa cadeira 20 vezes, faz esse teste em casa agora. Vai ser um exercício. Hoje, eu acho que uma das piores desculpas que a gente pode escutar é a falta de tempo para algo. Porque senão não justificaria uma pessoa fazer e outra não fazer. Né? O tempo é igual para todos. E a gente está aberto 24 horas. Aí tem academias que estão abertas 24 horas. Gente, estamos num lugar que não dá para falar que a academia fechou, Justamente. Não fecha feriado, inclusive. Todos os feriados, Natal, Ano Novo, tá sempre aberto, né? Elaine, independente dessa mudança de mindset, essa mudança de hábito que você teve, colocou em prática na sua vida, através da sua autorresponsabilidade, houve um período onde você se deparou com... Tá difícil. Tenho vontade de desistir, ou não tô conseguindo, preciso rapidamente mudar as estratégias? Porque eu percebo, estando ali na linha de frente da academia, que as pessoas desistem por não persistirem diante de uma dificuldade. Você assistiu meus stories hoje? Não, ainda não assistiu seus stories, hein? Eu falei sobre isso. Falou sobre isso. Olha só, então... não vai dar para assistirem os stories da Elaine, mas se tiver salvo lá os conteúdos dela... procurem entender sobre isso, porque diante da primeira dificuldade, se não há rapidamente a mudança de estratégia para persistir em busca desse propósito, dificulta muito mais. Mas as pessoas que assistem muitas vezes têm a visão de que para ela foi mais fácil, eu tenho essas dificuldades. Como que foi no seu processo? Sabia que eu tenho um meme pra Elaine é mais fácil? É o meu time, aliás, um beijo pra vocês que eu vou compartilhar esse link aqui. Eles fizeram pra Elaine é mais fácil. Porque esse meme, ele existe não só na área de emagrecimento. É na área profissional, é na área pessoal, é na área matrimonial, na maternidade. Porque Tony Robbins, simplesmente Anthony Robbins afirma: a maneira que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, quando a gente fala de emagrecimento, assim, tenho preguiça de malhar. Provavelmente esse ser humano tem preguiça de trabalhar. Em algum momento, ele não vai entregar o relatório que precisa. Em algum momento, ele não vai executar com eficiência o que ele precisa executar. Em algum momento, ele não vai namorar com o parceiro ou com a parceira porque ele também tem preguiça de sexo. Em algum momento, ele não vai nadar na piscina com os filhos porque ele tem preguiça de nadar na piscina. Isso é muito sério. Reflete na vida. Reflete. Total. O seu comportamento em todas as áreas, ele se repete. Então, quando você me pergunta se eu senti dificuldade, eu preciso abrir um parênteses desse tamanho, infinito, do tamanho do globo. Eu não sou uma pessoa que olho para qualquer situação e falo, tá difícil. Para mim, só vai estar difícil o dia que Deus me livre o meu corpo adoecer. Então, eu falo 2 coisas. Se você não está num hospital e nem numa cadeia, eu espero que você não esteja nem enfermo e nem tenha feito nenhum crime, você não pode falar que é difícil. Porque só é difícil pro cara que tá preso, né? Não tô defendendo quem tá lá, porque quem tá lá tem que estar, mas eu tô trazendo de uma forma bem lúdica e bem literal. E para uma pessoa que tá acamada. A partir do momento que eu tenho saúde,
que eu tenho disposição, que eu tenho o meu cérebro funcionando, eu consigo pegar o meu tempo e organizar. O meu dia tem 24 horas, igual quem está em casa, igual o de vocês aqui. Então, a gente consegue organizar. Claro que tem períodos. Então, vamos pegar a mulher. A gente passa por 4 ciclos no mês. Você nunca vai saber disso, Diego. Mas todas as mulheres, né? Então, já te afirmo aí, namoradas, mães, todo mundo que passar na sua vida. Lembrem disso. Rapazes, essa dica é para vocês, tá? A gente passa por 4 nuances. Eu tenho ali, que é o período que eu estou hoje, acredite se quiser, o período pré-menstrual, eu aviso o meu personal. Bruno, estou no meu período pré-menstrual. Ele tem que diminuir minha carga. Ele tem que mudar a estratégia de treino, porque eu não estou no momento de levantar muito peso. Ele precisa aumentar a repetição, colocar menos carga para me levar à exaustão de uma outra forma. Dá vontade de comer doce todo dia? Dá. Mas aí entra com a estratégia que é... O que eu posso comer docinho? Um whey protein de chocolate, que aliás é com que eu trabalho, eu vendo saúde através de suplementos. Eu começo a buscar estratégias. Então, quando você fala do desafio ou foi difícil, existirão os desafios fisiológicos que eu consigo adaptar. Quando eu tenho essa clareza porque eu sou formada, mas hoje em dia todo mundo tem, porque tem vários vídeos. Se você está assistindo a gente aqui, você tem o mesmo acesso, porque, olha, no período pré-menstrual, o que é legal para a mulher treinar? E pós, e durante, o que tem? Eu tenho os desafios emocionais. Então, pegando o gancho da primeira fala da Camila, que foi a seguidora que observou que eu tinha ganhado um pouquinho mais de gordura, eu acabei de passar uma transição no trabalho. Eu fiquei treinando meu time comercial 6 meses, sem empresa e sem comissionamento. Sem dinheiro. Eu treinei o meu time comercial sem eles ganharem R$1. Então, de novo, parabéns para vocês que trabalharam sem grana, porque vocês demonstram que vestiram a camisa, que compraram a minha visão. Você acha que a minha prioridade era estar sem celulite, com a bunda na nuca, com o bíceps trincado? Não era. Era pegar aquelas famílias e falar, cara, eu tô junto com você. A gente vai passar por isso, vai existir uma empresa... Vai chegar a empresa e a gente vai ter grana, a gente vai ter produto para trabalhar. Então, é óbvio que eu diminuí meu ritmo de treino, é óbvio que sem renda também eu parei de fazer tantas aulas de personal, porque eu faço yoga, aula de tênis, aula de samba, aula daquilo, tudo com personal. Então, eu diminuí e, consequentemente, eu ganhei alguns pesos que eu estou nesse processo agora diminuindo. Então, as estratégias, o tempo inteiro você vai ter que usar. Só que entenda... que isso faz parte. Nós não somos lineares. Eu falo que pensa num exame de eletrocardiograma. Essa é a nossa vida, a famosa montanha-russa. Exato. Entendeu? Então, agora a empresa chegou, a empresa está estabilizada. Uma marca 100% de matéria limpa pura no Brasil não existe. Nós somos a única empresa... Pode falar o nome? Pode, por favor. Hive, H-I-V-E, Hive, que significa colmeia em inglês. Então, esse trabalho ali de abelha mesmo, da construção em time... É a primeira marca no Brasil que entrega 100% de pureza com laudo técnico. Então, não é opinativo. É laudo técnico. A creatina é 100% de creatina. O whey é 100% de whey. Porque no Brasil, a gente tem a margem de 80-20. 20% de impureza, 80% da pureza. Isso no cliente final, no consumidor final, muda tudo. Quando você consome um whey totalmente limpo, você não vai ter um estufamento ali de aquela coisa, nossa, eu fiquei um pouco inchado. Creatina. A creatina, para mim, eu tinha que fazer ciclos antes. Tomava 1 mês, parava 2, porque essa impureza incha. A nossa não incha. Então, agora eu tô com a empresa 100% redonda, uma empresa incrível do Grupo XP, com dinheiro, com time recebendo comissão. O que eu vou fazer na minha estratégia? Eu vou pegar esses quilos, tô treinando já 2 horas. Aliás, preciso fazer um treino lá na Gaviões. Qual unidade que eu vou, hein? Ou todas em São Paulo. Comentem aqui, qual unidade que eu devo ir? Qual unidade? Qual unidade da Gaviões você malha? Deixa aqui pra gente. Quem sabe a gente faz uns encontrinhos lá, né? Podemos criar várias coisas aqui, né? Inclusive, de malhar junto, né? Inclusive no Nordeste, né? Eu já sei que tem projeto lá atuante no Nordeste, né? Ó, mundo, gente. Eu parei na frente de uma Gaviões, liguei pra Camila. Eu falei, ué, a mesma? Ela falou sim. Então, Fortaleza também. Se você for... Eu vou mandar o link pra eles assistirem lá.
Porque a gente tem. Enfim, então, para fechar esse tema, agora que está tudo estabilizado, são as prioridades. Então, no começo de 2023, a minha prioridade foi segurar meu time, foi o meu profissional, as minhas emoções, de falar, nossa, será o que vai acontecer? Então, eram outras prioridades, eu trabalhei mais. Agora que está tudo estabilizado, eu vou malhar mais. E outra, né? A gente desconta, não sei como que você é, Diego. Não sei vocês em casa, mas quando eu tô assim, eu busco doce. Doce. Por compensação. Ai, trabalhei demais, por que não aquele docinho? Né? Mérito, entendeu? Não é que seja certo. Mas quando a gente entende o que é importante pra gente, a gente também não se autopune tanto. Já estava tão difícil trabalhar sem ganhar dinheiro, tão isso... Por que não com equilíbrio, né? Não estou falando no extremo. Estou falando ali numa coisa de... vou comer aquele sorvetinho que eu gosto. Então, agora, minha suplementação docinha, que mata a minha vontade. Malhando 2 horas, voltando a algumas aulas. Então, diante dos desafios, quais são as estratégias? E você comunicar. Você está lá na academia com o personal, com o instrutor, comunica a ele. Essa semana eu não estou bem, briguei em casa, estou numa semana difícil, fui mandada embora... Porque tudo é adaptável. Legal. Exatamente tudo. Eu acredito que isso é um pouco de ser adulto, né? Não tem muito o que falar. Você ser adulto é você saber qual é a sua hora de fazer aquilo, porque a gente que é mãe, a gente sabe, que a gente ensina isso desde criança. Não dá para ser sim para tudo, né? O tempo inteiro. E você tem que organizar suas prioridades, olhar para a tua agenda, né? E ir encaixando ali, né? O que dá para fazer agora? O que não dá? Pô, eu vou me matricular em 5 aulas, sendo que o dinheiro está apertado? E não buscar o tempo todo essa uniformidade, né? Tem os altos e baixos, outros, né? essa aprovação social, que enfim, que a mulher sofre o tempo todo com essa validação, né? Aprovação e a validação social, mas principalmente entender o seu momento. E aí entra aquilo que a Elaine falou aqui no comecinho da conversa. E a sua autorresponsabilidade diante disso? Né? Porque imagino eu que uma seguidora, para comentar esse tipo de coisa, julgando os seus altos e baixos... Infeliz. Já falou. Mas também está muito aquém de olhar para si e verificar como que tá os seus altos e baixos. Está ferido. Você está conseguindo superar, né, essas situações que você está vivenciando e replicando no outro? É o espelho, né? Você espelho. só vê no outro aquilo que está dentro de você. E uma coisa, assim, falando um pouco desse cenário de academia, de treino, as pessoas idealizam muito. Eu não tenho 2 horas para ficar na academia. E quem disse que você precisa de 2 horas para ficar na academia para ter um bom treino? Então, assim, o que você tem? Você tem 30 minutos? Vá todos os dias, 30 minutos. 30 minutos, bem treinados, de acordo com o seu objetivo ou a sua planilha de treinamento ali proposta. Ou a sua disponibilidade, exato. Assim, e nem sempre vai dar para fazer a planilha. Eu costumo dizer, eu mesmo contei para mim durante um bom tempo de foco profissional essa desculpa. Não tô conseguindo treinar de segunda a sexta, a rotina é estressante. E o sábado e o domingo? E os feriados? Ou seja, buscar dentro da sua possibilidade... Soluções. Exatamente. Soluções. E quando a gente fala, né, a Gaviões abre, não dá nem para uma pessoa falar, mas eu não posso porque eu trabalho muito. E nos dias que você está de folga? Como é que você se reestrutura? E assim, é pensar entre o ideal e o real. E aí, o mundo da fantasia hoje é que fica buscando e pegando gancho nas redes sociais. Olha uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida... E aí ela malha 3h30, só que ela tem uma vida completamente diferente da sua. E aí você idealiza que aquelas 3h30, enquanto você não tiver esse cenário perfeito, você não começa o teu projeto. E não vai, né? Freud fala, é no caos que a gente se reinventa. E eu vou além, assim. Ela olha uma pessoa que é irreal e olhando para o marketing, comportamento humano, ela idealiza a vida daquela pessoa. Porque de 24 horas, vamos supor que a pessoa seja assim, a influencer lá e colocou 100 stories. Não deu 2 horas. Não deu. Não deu 2 horas da vida. E os melhores recortes, porque cada um só coloca na rede social aquilo que está a fim de mostrar. Quer. Então, será que a pessoa ficou 3 horas? Não, mas eu vi o horário. Gente, você salva o vídeo e sobe a hora que você quer. Hoje em dia... Você Ou seja, mostra o seu melhor cria-se uma expectativa ângulo. em cima da vida do outro e
frustra-se por não conseguir alcançar essa expectativa. Eu vejo em alguns comentários, né, não só nas redes sociais da Lê, mas de muitas influenciadoras que eu sigo, uns comentários do tipo, será que essa pessoa não sabe que ela tem uma vida normal? Né? Não é possível que seja tão irreal essa visão do influenciador. A gente administra alguns influenciadores também que eu fico, cara, é só uma pessoa normal. É só uma pessoa normal. Calma, porque tem essa coisa do idealizar. E voltando aqui para o nosso bate-papo, uma das coisas que eu queria trazer, porque eu acho que é legal as pessoas conhecerem mais, né, a sua página, conhecerem um pouquinho mais de você, foi essa mudança que você falou assim, eu vou me preparar para chegar nos 40 bem, e aí eu vou fazer melhor porque eu vou viver mais, eu quero ter saúde, eu quero ter essa preparação física. E a gente tem alunas que, não só alunas, né, a gente convive com muita gente que acha que, vou fazer aqui 3 vezes por semana, é para estética, e acaba desistindo da academia e não pensa nessa questão da longevidade. Você é uma pessoa que vem de saúde, é óbvio, vem de longevidade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de estar sempre buscando, né, não só na suplementação, e falar também da suplementação, né, um pouquinho de longevidade pra gente. Tá. E longevidade daria pra gente ficar aqui e fazer uma série, entendeu? Inteiro. Dá pra fazer um curta-metragem aqui, ver se o pessoal da produtora topa fazer um curta-metragem. Longevidade é a cura. Quando você pensa que o que você faz hoje reflete na sua próxima década, você vai começar a avaliar todo o seu comportamento de uma outra forma. Então, quando a Camila fala, né, que eu venho afirmando desde os 30 e pouquinhos que eu queria chegar nos meus 40, e não é que eu vivo no futuro, tá? Eu vivo muito no presente. Se eu tô aqui, minha cabeça está aqui. Eu não vou olhar o celular, tá tudo organizado na minha casa para esse período da minha distância, tudo ocorrer normal. Então, eu vivo no presente, tá? É você entender que a longevidade e o conceito de longevidade mesmo é você pensar, é como se fosse uma colheita, né? Como se a gente fosse pensar as sementes que a gente está plantando hoje, a gente chega numa próxima década e colhe. A estética, ela vem por consequência disso. Então, aos 32, quando eu tomei consciência, e claro, são as pessoas que eu escolho aprender com, e hoje na internet isso é super democrático. Foi-se o tempo que você precisava ser paciente daquele médico para você adquirir a filosofia de atendimento dele. Então, o meu dermatologista, ele me falou isso. Ele falou, Elaine, tudo que você quiser fazer em você, eu quero que você pense em você daqui 10 anos. A Gretchen tá aí para mostrar que o efeito lá na frente piora. Quando você começa a pensar muito no hoje, fazer coisas que... hoje tá lindo, daqui 10 anos você tem que pensar nisso. Então, eu sempre faço esse exercício. Desde um procedimento estético, para um hábito que eu insiro, uma comida que eu como, uma pessoa que eu me relaciono. Porque as pessoas deixam marcas em você. Elas colocam o conteúdo que ela vive, ela deixa a marca. Então, relacionamentos, o que eu consumo na internet, o que eu consumo como alimento, o que eu consumo como suplemento. Isso é muito forte. Muito. Quando você se relaciona com uma pessoa, é uma troca energética. Quanto mais ela permeia na sua vida, mais ela insere. É a frase, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, isso é muito importante para vocês. Vou malhar 3 vezes na semana. É melhor que nada? É melhor que nada. Qual que é a minha melhor versão? O ano está acabando, né? 2 meses para acabar o ano. O que você quer para 2024? Esse ano você malhou 2 vezes? Vamos começar a pensar em 3 no primeiro trimestre, 4 no segundo trimestre. Quem sabe um dia você vai... O meu problema é descansar, né? Meu personal me mata, porque ele fala, você tem que descansar. E eu falo, descanso para mim é ir numa aula de yoga. Ele, não, você cansa também. Porque eu falo, eu descanso tanto que para mim é um descanso, porque é mental, é terapêutico. Então, quando a gente olha isso para um conceito de longevidade, eu adoro o Márcio Atala, que é um grande profissional de educação física. Eu tenho o prazer de conhecê-lo, né, pessoalmente ali, tenho estreitado o relacionamento com ele, profissional. Ele fala muito sobre isso. Quando eu penso em massa magra nos membros inferiores, eu estou pensando como que eu vou estar aos 80 anos para tomar um banho, para levantar de uma cama.
Quando eu penso exatamente nessa relação alimento, é como que eu estarei, como que vai estar o meu sistema digestivo quando eu tiver 70, 80 anos. Então, eu quero hoje, se eu puder deixar uma mensagem, entenda que eu espero, né, que você viva muitos e muitos anos. E quem vai determinar o futuro é a gente. Exatamente com isso, com quem eu me relaciono, o que entra na minha mente, o alimento da minha mente, o alimento do meu corpo, e aí entra os suplementos. E, de novo, falar um pouquinho dos meus suplementos. Se você não se preocupa com o que você ingere, comece a ler. Porque amino spike pode ser bicarbonato, pode ser farinha de trigo, pode ser sal, pode ser açúcar. Às vezes você é um diabético, está tomando uma creatina que tem açúcar. Então, quando eu falo que eu tenho muito orgulho, depois de ter atravessado esse deserto, de representar e fazer a expansão de uma marca que entrega 100% de pureza, eu estou levando saúde para casa dessa pessoa. Porque eu não tenho um amino spike. Quando eu vou num junk food, aquilo ali, uma vez ou outra, tudo bem, eu também como. Mas será que isso é a exceção ou é a regra na sua vida? Quando eu estou num relacionamento abusivo e não consigo dar um fim, por que eu não procuro ajuda? Porque isso vai me matar, isso vai me trazer doenças. Já tem comprovação de que tudo que você engole vira câncer. Em todos os sentidos. Sejam coisas emocionais que você está guardando, seja a comida que você está comendo, suplementos, injetáveis, perigosíssimos aí nessa área. Então, é ampliar e entender. Só que isso só vai ser entendido se você se amar. Se você não tiver amor próprio, nada disso vai importar. Se você não olhar para você como respeito, de você entender que você é um filho de Deus e que Deus te deu a vida para você ser feliz, a minha avó falava muito isso, tá parecendo uma alma penada. O que é uma alma penada? Sensacional. Minha avó, assim, tá vivíssima, 94 anos. Alma penada não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não sabe o que come, não sabe o que quer. Ou seja, tá vagando. A matéria não é sentido, o espírito não é sentido. As coisas não têm prazer, você não sabe por que acorda, né? Anda na Cracolândia para ver se você não tem a sensação de alma penada. Exatamente. Para essa pessoa, pouco importa, porque ela não tem amor próprio. Ela precisa de ajuda, e aí é outra questão, a gente não vai falar disso agora. Mas para gente que está dentro de uma sociedade, você tem que se amar. Você tem que sentir o Deus vivo dentro do seu coração. Religião é importante, igreja é importante, mas o fundamental é você entender que você acessa Deus na hora que você respira. Acordou, respirei, Deus está vivo. E se Deus está vivo dentro de você, tudo que você deseja, claro, se você não estiver num momento de enfermidade, se você não estiver com depressão, se você não estiver precisando de ajuda profissional, Deus vivo dentro de você mostra, eu respiro. Eu não estou no hospital, eu não estou preso. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Primeiro, para cuidar de mim. Né? E eu acredito que por isso que a Camila me convidou. Eu sou uma pessoa que eu falo e assumir isso para uma sociedade feminina, aonde eu falo, os meus filhos são as minhas prioridades, mas não as minhas exclusividades. Prioridade é diferente de exclusividade. Eu priorizo eles, mas eu não esqueço de mim para cuidar deles. Então, a hora que eu coloco na escola, eu tô com a roupa de ginástica. Eu vou para academia, eu vou malhar, eu vou cuidar de mim. Por quê? Volta lá no começo do nosso podcast. Eu quero desinflamar minha gordura, eu quero deixar a minha mente mais feliz, a minha mente mais tranquila. Serotonina é o hormônio da felicidade, do amor. E aonde eu encontro isso? Na academia. A hora que eu faço, a hora que eu me movimento, meu corpo recebe isso. Como que um ser humano fora de quadros de enfermidade é matemático? Se eu preciso de serotonina para sorrir, por que eu não vou onde tem serotonina? Por que eu fico buscando em injetáveis, em remédios, em fármacos, algo que me libera serotonina? Se eu posso subir numa esteira, se eu posso agachar, se eu posso jogar um tênis, um beach tênis, qualquer coisa. Se eu posso caminhar na rua e o meu cérebro entende serotonina, obrigada. Você fez serotonina agir ali no teu corpo. Então, é fundamental isso. Esse tema, Elaine, que você abordou agora, principalmente essa fala sobre os filhos para um público feminino.
ela é muito importante, está muito presente nessa segunda temporada, onde a gente fala muito do amor próprio, né? De buscar a saúde para si, como numa aeronave, né? Em caso de acidente, coloque a máscara primeiro em você. E é um tabu ainda para muitas mulheres que escolhem viver a vida para o filho, do filho, e acabam não priorizando a sua saúde, o seu amor próprio, a sua estética e todos os benefícios que ela poderia estar buscando para si mesma. É algo que mexe bastante com esse público. Eu imagino que Sim. nas suas redes sociais você tenha questionamentos Sim. com relação a isso, mas tá de parabéns, assim. Eu Obrigada. tô lisonjeado em estar aqui aprendendo também esse conteúdo. Incrível. Eu acho que Obrigada. já valeu vários cortes. Vários puxões. Aliás, dá pra fazer um episódio 2, episódio 3, de vários assuntos. Me chama. Mas assim, essa questão de buscar a serotonina na academia volta lá pra autorresponsabilidade. Mas eu não tenho amiga pra ir pra academia. Vai pra aula de fit dance. Vai pra uma aula coletiva, faz amiga. Tem fit dance lá? Fit dance. Nossa! Tem muita modalidade, mas vai para uma aula de modalidade. Eu quero fazer. Seja interessante, crie amigos, né? Comece um círculo, esteja disposto a mudar, né? Uhum. Então, assim, não adianta só reclamar sem a mudança. Então, a gente tem academia disponível, tem o YouTube disponível, né? Do mesmo jeito que você usa a internet para criticar alguém, você usa para fazer amigos. Eu falo, a Usa pro internet é uma maravilha. O dedo de quem aperta é o responsável. Eu escolho. O que eu vou puxar lá? O que eu vou apertar, né? O tal do push. Se eu vou lá e clico e começo a ver coisas nada a ver, é esse o resultado que eu vou ter. Por que eu não procuro como malhar em casa, como me alimentar melhor? Não tenho dinheiro para ir no Nutri, não tenho dinheiro para um personal, não tenho dinheiro para uma academia. Coloca lá no YouTube, tenho certeza que vai ter para tudo, né? Sim. E Exatamente. quando for falar desse universo feminino, de maternidade, pode me chamar, porque eu acredito que isso é uma questão de saúde pública. É a sim. gente ajudar outras mulheres a tirarem essa capa de Mulher Maravilha, Mãe Maravilha, aliás. Porque eu falo sempre, essa mãe, ela tem um CPF próprio. O CPF da mãe não é o mesmo CPF do filho. Se fosse um único ser, teria somente um CPF. Então, antes dela ser mãe, ela foi uma mulher. Então, em vários momentos, em vários cursos, em várias palestras, eu começo falando: pega o seu CPF, escreve o seu nome completo. Se é casada, o seu nome de solteira. E eu quero que você escreva coisas que você gostava de fazer. Aí, sei lá, se os filhos têm... O maior tem 15 anos, eu busco uma data antes de 15 anos. Falo, faça uma lista de tudo que você, dona desse CPF, gostava de fazer. Precisa resgatar.